Olá, eu sou Vanessa Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Já se inscrevam no canal, deixe seu like. Depois, se não gostar, deixa o dislike. Mas vamos embora. Mergulhar aqui. Olha que tem áudio aberto. Mergulhar aqui nessa leitura profunda. Agora, você está pronto para a meditação da segunda semana. Segue abaixo um método sugerido para praticar todos os passos aprendidos. Se você sente que já fez alguma dessas ações enquanto estava lendo e anotando, simplesmente prossiga e repita durante as meditações. Você pode se surpreender com os resultados. Primeira etapa: complete a técnica de indução e continue a ficar cada vez mais acostumado com esse processo para acessar a mente subconsciente. Segunda etapa: ao ficar ciente do que você quer mudar na sua mente e no seu corpo, reconheça suas próprias limitações. Isto é, defina uma emoção específica que deseja desmemorizar e examine a atitude associada que é motivada por esse sentimento. Terceira etapa, admita interiormente para um poder superior dentro de você quem você tem sido, o que quer mudar em si e o que esteve ocultando. Depois, declare exteriormente que emoção você está liberando, de modo a liberar o corpo dos elementos em seu ambiente. Quarta etapa: entregue esse estado autolimitante a uma mente maior e peça que isso seja removido do jeito certo para você. Pratique esses passos individuais regularmente durante as sessões até que comecem a ficar tão familiares que se fundam em uma só etapa fluida. Aí, você estará preparado para prosseguir. Tenha em mente que, à medida que continua a adicionar etapas ao processo de meditação, você sempre começa fazendo a série de 4 ações intencionais que acabou de aprender. Capítulo 12. Desmantele a memória do antigo eu. Terceira semana. Mais uma vez, você vai ler e escrever na quinta e na sexta etapas antes de fazer a meditação da terceira semana. Quinta etapa ou quinto passo: observar e recordar. Nessa etapa, você observa seu antigo eu e recorda quem não quer mais ser. Assim como nossa definição operacional de meditação na parte 2, observar e recordar é se familiarizar, cultivar o eu e tornar conhecido o que de certa forma é desconhecido. Aqui você ficará completamente consciente, mediante observação, da inconsciência específica ou dos pensamentos e ações habituais que constituem aquele estado de mente e corpo que você nomeou na segunda etapa, reconhecer. A seguir, você se recordará, mediante lembrança, de todos os aspectos do antigo eu que não mais deseja ser. Você vai se familiarizar com você sendo a antiga personalidade, com os exatos pensamentos aos quais não quer mais dar poder, de modo a jamais voltar a ser o antigo eu. Isso liberta você do passado. O que você ensaia mentalmente e o que demonstra fisicamente é quem você é em nível neurológico. O eu neurológico é constituído da combinação de seus pensamentos e ações, momento a momento. Essa etapa é concebida para criar uma maior percepção e uma melhor observação de quem você tem sido, metacognição. Ao repassar e refletir sobre seu antigo eu, você obtém clareza sobre quem não quer mais ser. Observar. Fique consciente de seus estados mentais habituais. Na segunda etapa, reconhecer, você já observou a emoção que o dirige. Agora,
Quero que fique tão familiarizado com seus pensamentos e ações específicos derivados das antigas sensações que consiga dar-se conta deles enquanto vive sua vida. Com a repetição da prática, é possível ficar tão ciente dos antigos padrões que você jamais permite que frutifiquem. O estado final é que você permanece à frente do antigo eu, de modo que tem controle sobre ele. Você começa a notar o início do sentimento que normalmente dirige seus pensamentos e hábitos inconscientes e fica tão familiarizado com isso que o mais leve indício agora é trazido à sua atenção. Por exemplo, se você está superando a dependência em alguma substância, como açúcar ou tabaco, quanto mais é capaz de perceber quando começam as dores e pontadas do vício químico no corpo, mais cedo será capaz de lutar contra elas. Qualquer pessoa sabe quando começa o desejo feroz. Você começa a notar impulsos, a instigação e às vezes gritos altos que soam como: apenas faça, ceda, vá, só dessa vez. Ao avançar em frente e acima continuamente, com o tempo você consegue notar quando os anseios aparecem e fica mais bem equipado para lidar com eles. O mesmo é válido para a mudança pessoal, só que a substância não é algo que exista fora de você. Na realidade, é você. Seus sentimentos e pensamentos, na verdade, são parte de você. No entanto, seu objetivo real aqui é ficar tão ciente do estado mental autolimitante que jamais deixe um pensamento ou comportamento passar despercebido. Quase tudo o que demonstramos começa com um pensamento. Mas só porque você tem um pensamento não significa necessariamente que ele seja verdadeiro. A maioria dos pensamentos são apenas velhos circuitos em seu cérebro que se conectaram por sua vontade repetitiva. Por conseguinte, você deve se perguntar: esse pensamento é verdadeiro ou é simplesmente o que penso e acredito enquanto me sinto desse jeito? Se eu agir por esse impulso, isso levará ao meu estado, ao meu resultado? Se eu agir por esse impulso, isso levará ao mesmo resultado em minha vida? A verdade é que são ecos de seu passado conectados a fortes sentimentos que ativam velhos circuitos em seu cérebro e fazem você reagir de modo previsível. Oportunidade para escrever. Que pensamentos automáticos você pensa quando sente a emoção identificada na segunda etapa? É importante anotar e memorizar a lista, para ajudar a reconhecer seu conjunto único de pensamentos autolimitantes, que talvez você considere os exemplos a seguir úteis. Exemplos de pensamentos autolimitantes. Seu ensaio mental diário e inconsciente. Jamais conseguirei um novo emprego. Ninguém jamais me ouve. Ele sempre me deixa com raiva. Todo mundo me usa. Quero dar isso por encerrado. Hoje é um dia ruim para mim. Então, por que me dará o trabalho de tentar mudá-lo? Minha vida é desse jeito por culpa dela. Realmente não sou tão inteligente. Sinceramente, não consigo mudar. Talvez fosse melhor começar em outro momento. Não estou afim. Minha vida é inútil. Detesto minha situação com. Nunca farei diferença. Não consigo. Fulano de tal não gosta de mim. Tenho de trabalhar mais duro para a maioria das pessoas. Tenho que trabalhar mais duro que a maioria das pessoas. É a minha genética. Sou igual à minha mãe. Assim como os pensamentos habituais, as ações habituais também constituem seus estados mentais indesejáveis únicos. Você é influenciado a se comportar de formas memorizadas pela própria emoção que condicionou seu corpo a ser sua mente. Isso é o que você é quando está inconsciente. Você começa com boas intenções e então dá por si sentado no sofá comendo batata frita, com o controle remoto numa das mãos e um cigarro na outra. Entretanto,
Horas antes você havia proclamado que ficaria em forma e iria parar com todos os comportamentos autodestrutivos. A maioria das ações inconscientes é executada para reforçar emocionalmente a personalidade e satisfazer um vício para causar mais da mesma sensação. Por exemplo, pessoas que se sentem culpadas no dia a dia tendem a executar certas ações para satisfazer seu destino emocional. Muito provavelmente vão se complicar na vida para sentir mais culpa. Muitas ações inconscientes combinam com quem somos emocionalmente e nos satisfazem nesse aspecto. Por outro lado, muitas pessoas exibem certos hábitos a fim de fazer desaparecer temporariamente o sentimento que memorizar. Buscam gratificação instantânea em algo externo para se libertar momentaneamente da dor e do vazio. Seus vícios criam seus hábitos. Como nada externo consegue resolver permanentemente seu vazio, você invariavelmente terá de fazer mais da mesma atividade outra vez. Horas depois, após a excitação ou a vibração diminuir, você terá de retornar à mesma tendência viciante mais uma vez, por mais tempo. No entanto, quando desmemoriza a emoção negativa de sua personalidade, você elimina o comportamento destrutivo inconsciente. Oportunidade para escrever. Pense sobre a emoção indesejada que você identificou. Como você age habitualmente quando se sente desse modo? Você pode reconhecer seus padrões entre os exemplos a seguir? Mas certifique-se de adicionar aqueles comportamentos que lhe são específicos. Agora, anote os modos únicos, como se comporta quando sente aquela emoção. Exemplos de ações, comportamentos limitantes. Seu ensaio físico diário e inconsciente. Ficar de mau humor. Sentir pena de si mesmo por estar sozinho. Comer para aliviar a depressão. Ligar para alguém para reclamar de como se sente. Puxar briga com alguém que ama. Beber demais e fazer um papelão. Comprar e gastar mais do que tem. Procrastinar. Fofocar ou espalhar boatos. Mentir sobre si mesmo. Ter um ataque de mau gênio. Tratar os colegas de trabalho com desrespeito. Flertar com outras pessoas apesar de ser casado, casada. Vangloriar-se. Berrar com todo mundo. Apostar demais. Dirigir agressivamente. Tentar ser o centro das atenções. Dormir tarde todos os dias. Falar demais sobre o passado. Se você tem dificuldades para chegar às respostas, pergunte a si mesmo o que pensa em várias situações de sua vida e observe interiormente como pensa e reage. Você também pode olhar para dentro de si pelos olhos de outras pessoas. Como elas diriam que veem você? Como você age? Recordar. Relembre os aspectos do antigo eu que você não quer mais ser. Agora revise e memorize sua lista. Essa é uma parte essencial da meditação. Seu objetivo é se familiarizar com a forma como você pensa e age quando essa emoção específica o incita. É para fazê-lo lembrar de como não quer mais ser e de como você estava se fazendo tão infeliz. Essa etapa o ajuda a ficar ciente de como se comportar inconscientemente e o que diz para si, mesmo enquanto está pensando e sentindo, sentindo e pensando, de modo que tenha mais controle consciente nas horas de vigília. Executar essa etapa é um trabalho em andamento. Em outras palavras, se você senta todos os dias durante uma semana para focar nisso, provavelmente descobre que continua a modificar e refinar sua lista. Isso é bom. Nessa etapa, você acessa o sistema operacional dos programas de computador na mente subconsciente e lança luz neles para a sua revisão. Em última análise, você fica tão familiarizado com essas cognições que as inibe de disparar. Você vai podar as conexões sinápticas que constituem o antigo eu.
E se toda a conexão neurológica formada constitui uma memória, então você está de fato desmantelando a memória do antigo eu. Ao longo da próxima semana, continue a revisar a lista para saber ainda melhor quem você não quer mais ser. Se conseguir memorizar todos esses aspectos do antigo eu, você vai separar ainda mais sua consciência do antigo eu. Quando seus pensamentos e reações automáticos habituais forem completamente familiares, nunca passarão desapercebidos, ou despercebidos, ou não reconhecidos. E você será capaz de antecipá-los antes de serem iniciados. É aí que você está livre. Nessa etapa, lembre-se: seu objetivo é consciência. Agora você conhece o treinamento. Leia a sexta etapa e faça a parte escrita. Então, você estará preparado para começar as meditações da terceira semana. Passo 6: redirecionar. O que acontece quando você usa as ferramentas de redirecionamento é o seguinte: você evita comportar-se de forma inconsciente. Você para de ativar seus antigos programas e muda biologicamente, cessando os disparos e as conexões de células nervosas. De modo semelhante, você deixa de sinalizar os mesmos genes das mesmas maneiras. Se você lutou com a ideia de entregar o controle, essa etapa lhe permite retomar as rédeas a fim de quebrar o hábito de ser você mesmo de modo mais consciente e judicioso. Quando você se torna mestre na arte de se redirecionar, constrói uma base sólida sobre a qual criar seu novo eu melhorado. Redirecionar. Pratique o jogo da mudança. Durante as meditações dessa semana, considere algumas das situações que você listou no passo anterior e, ao imaginá-las ou se observar em sua mente, diga para você mesmo, em voz alta: mude. É simples. 1. Imagine uma situação em que você está pensando e sentindo de modo inconsciente. Diga: mude. Fique ciente. 2. Fique ciente de um cenário, com uma pessoa ou uma coisa, por exemplo, em que você poderia facilmente cair em um antigo padrão de comportamento. Diga: mude. 3. Imagine-se em um evento em sua vida em que haja uma boa razão para ficar aquém do seu ideal. Diga: mude. A voz mais alta em sua cabeça. Após recordar-se de permanecer consciente ao longo do dia, conforme aprendeu no passo anterior, agora você pode utilizar uma ferramenta para mudar no momento exato. Sempre que se pegar pensando um pensamento limitante ou se engajando em um comportamento limitante na vida real, apenas diga: mude, em voz alta. Com o tempo, sua própria voz se tornará a voz em sua cabeça, e a mais alta de todas. Ela se tornará a voz do redirecionamento que você programou em seu sistema nervoso. Ao interromper repetidamente o antigo programa, seus esforços começarão a enfraquecer ainda mais as conexões entre aquelas redes neurais que compõem sua personalidade. Pelo princípio de aprendizado Hebbiano, você soltará os circuitos conectados ao antigo eu durante sua vida cotidiana. Ao mesmo tempo, não estará mais sinalizando epigeneticamente os mesmos genes dos mesmos modos. Esse é outro passo para que você fique mais consciente. É desenvolver o controle consciente de você mesmo. Quando consegue parar uma reação emocional reflexa a alguma coisa ou pessoa em sua vida, você está escolhendo poupar-se de um retorno ao velho eu, que pensa e age daquelas formas limitadas. Pela mesma ideia, se adquire controle consciente dos pensamentos que podem ter início a partir de alguma memória extraviada ou da associação conectada a alguma pista ambiental, você se afasta do destino previsível do qual pensa os mesmos pensamentos e executa as mesmas ações que criam a mesma realidade. Trata-se de um lembrete colocado por você em sua própria mente.
À medida que fica ciente, redireciona seus pensamentos e sentimentos familiares e reconhece seus estados de ser inconscientes, você também não está mais esgotando sua valiosa energia. Quando vive em estado de sobrevivência, você sinaliza seu corpo em um status de emergência, acabando com a homeostase e mobilizando muita energia. Essas emoções e pensamentos representam uma baixa frequência de energia que é consumida pelo corpo. Quando está consciente e muda os pensamentos e emoções antes de que cheguem ao corpo, cada vez que os observa ou redireciona, você conserva energia vital que pode usar para criar uma nova vida. Memórias associativas desencadeiam respostas automáticas. Uma vez que permanecer consciente é crucial para a criação da nova vida, é importante entender como as memórias associativas tornarão tão difícil você permanecer consciente no passado e como praticar o redirecionamento pode ajudá-lo a se livrar do antigo eu. Vimos anteriormente que o experimento clássico de Pavlov de condicionamento com cães ilustra lindamente por que é tão difícil para nós mudarmos. A reação dos cachorros naquele experimento, aprender a salivar em resposta a uma campainha, é um exemplo de resposta condicionada baseada em uma memória associativa. Suas memórias associativas existem na mente subconsciente. Elas se formam com o tempo, quando a exposição repetida a uma condição externa produz uma resposta automática interna no corpo, que então desencadeia um comportamento automático. Quando um ou dois sentidos respondem à mesma pista, o corpo reage sem muito envolvimento da mente consciente. Ele é ativado por um pensamento ou uma memória. Da mesma forma, vivemos conforme numerosas memórias associativas semelhantes em nossas vidas, desencadeadas por muitas identificações conhecidas derivadas de nosso ambiente. Por exemplo, se você vê alguém que conhece bem, a chance é de que você responda de modo automático, sem querer saber disso conscientemente. A visão desse indivíduo cria uma memória associativa com alguma experiência passada conectada a alguma emoção que então ativa um comportamento automático. A química do seu corpo muda no momento em que você pensa sobre tal pessoa na memória passada. Um programa roda a partir do condicionamento repetido que você memorizou sobre aquela pessoa em sua mente subconsciente. E, igual aos cães de Pavlov, em questão de instantes você está respondendo fisiologicamente de forma inconsciente. Seu corpo assume o controle e começa a operar você subconscientemente, com base em alguma memória do passado. Agora seu corpo predomina no controle. Você está fora do banco do motorista conscientemente, porque o corpo mente subconsciente está controlando você. Quais são as pistas que fazem com que isso ocorra tão rapidamente? Pode ser toda e qualquer coisa em seu mundo exterior. A fonte é o seu relacionamento com o seu ambiente conhecido. É a sua vida, que está conectada a todas as coisas e pessoas que você experimentou em diferentes períodos e locais. Por isso é tão difícil permanecer consciente no processo de mudança. Você vê uma pessoa, ouve uma música, visita um lugar, lembra de uma experiência e seu corpo imediatamente começa a se ligar a partir de uma memória do passado. E seu pensamento, associado a como se identificar com alguém ou alguma coisa ativa uma cascata de reações abaixo da mente consciente que fazem você não, que fazem você então retornar à mesma personalidade. Você pensa, age e sente de maneiras memorizadas, automáticas e previsíveis. Você subconscientemente reidentifica-se com seu ambiente conhecido do passado e então o remete ao eu conhecido que vive no passado. Quando Pavlov continuou a tocar a campainha sem a recompensa de comida, a resposta automática dos cães diminuiu com o tempo, pois eles não mais mantiveram a associação.
Poderíamos dizer que a exposição repetida dos cachorros à campainha sem comida reduziu sua resposta neuroemocional. Eles pararam de salivar, pois a campainha tornou-se um som sem qualquer memória associativa. E ficamos por aqui em mais esse dia de aprendizado de como quebrar o hábito de ser nós mesmos, de sermos nós mesmos. E se você ficou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e deixe um comentário. Caso não saiba o que comentar, leia a descrição do vídeo. Vou te ajudar a pensar em algo. Um beijo no coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.